A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos da nossa CPAD, a editora e livraria do povo de Deus. Estamos no terceiro trimestre de 2022, falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Ali na CPAD você encontra livros, comentários bíblicos, dicionários e todo o material de estudo que você precisar. Você que é professor e aluno da escola dominical, você que quer dar um presente para alguém que você ama, que você gosta, ali você vai encontrar com certeza algum presente muito interessante para alguém. Portanto, visite a Conselheiro Cotegipe aqui em São Paulo, 210, e em outra cidade onde você estiver, entre no site da CPAD e ali você terá o endereço de uma loja da CPAD mais próxima de você. Vamos à lição número 10, do 4 de setembro de 2022, mas antes não esqueça, deixa aqui embaixo o seu gostei. Se você se esqueceu, faça isso agora, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas sejam abençoadas por Deus. Deixe aqui embaixo os seus comentários, eles são muito importantes. Dê um glória a Deus, um aleluia, uma paz do Senhor. Interaja conosco, isso é muito importante. E também, se você perdeu alguma aula, tem aqui embaixo a playlist. Vai até lá, clica, assista a aula anterior foi dos desigrejados, olha lá o que é um desigrejado, veja lá os conceitos da igreja primitiva, veja se está de acordo ou não com a Bíblia. Então é muito importante você não perder nenhuma aula. Hoje é a lição número 10. Vamos ver a sutileza contra a prática da mordomia cristã. O texto áudio diz: e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14 e 20. Na verdade prática diz: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Em Gênesis 14, do 17 ao 20, está a leitura bíblica em classe. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Safé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Os objetivos dessa lição: primeiro, expor os equívocos do evangelho da barganha. Segundo, mostrar que a doutrina bíblica do dízimo está debaixo de ataque. E terceiro, afirmar a doutrina bíblica da mordomia cristã. E aí ele diz aqui um conceito interessante, motivação: o dízimo é uma disciplina espiritual. Eu achei muito interessante, e é verdade, em que é possível mensurar o quê? O nível de materialismo que se encontra em nosso coração. Então, o dízimo ele é a balança, né? É o que aponta, o que está no nosso coração, como é que nós lidamos com o dinheiro. Ele diz, a partir dessa lição, que nós possamos então compreender melhor o privilégio de cultuar a Deus e sustentar a sua obra por meio da entrega
generosa de nossos dízimos e ofertas. Então é isso que nós vamos estudar. Então a palavra-chave desta lição é mordomia. Vamos entender o que é isso. Nessa lição, vamos abordar a doutrina bíblica da mordomia cristã, porque há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno dessa doutrina. Então tem muita coisa mal explicada e mal compreendida. Isso então tem feito com que essa doutrina tenha sido maliciosamente rejeitada e combatida por parte de muitas pessoas se colocam contra essa doutrina. Em primeiro lugar, deve ser observado que a mordomia, entre aspas aqui, tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu. Então, aquilo que eu tenho, aquilo que você tem, é dado por Deus. Nós temos que tomar conta, nós temos que administrar. Isso aqui significa mordomia, e não os privilégios vividos indevidamente por alguém. Então, visando corrigir alguns ensinos equivocados em torno desse assunto, que sutilmente se infiltraram no meio evangélico, o diabo fez entrar no nosso meio, faremos então uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre a mordomia cristã. Então nós vamos olhar o que a Bíblia diz sobre isso. Por outro lado também, nós veremos como pessoas maldosas, mal intencionadas, transformaram esse ensino numa prática de barganha, de troca, né? Entretanto, também mencionaremos que os que se posicionam contra a prática do dízimo, pessoas que são contrárias a dízimo, usam esses estereótipos como justificativa para sua infidelidade. Então a pessoa não quer dizimar, não quer ofertar, então elas deturpam a Bíblia Sagrada, elas criam saídas que não estão de acordo com a Bíblia. E finalmente, então, mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, longe de ser algo pesado, é expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agraciado por Deus. Então nós recebemos de Deus saúde, vida, trabalho, família, e como gratidão nós devolvemos a Deus uma parte daquilo que Ele nos deu. Então o que permeia todo esse conceito que nós vamos estudar agora, a partir do primeiro tópico, é a gratidão. A gratidão. Vamos lá. Primeiro, conhecendo o evangelho da barganha. Então vamos conhecer o evangelho estereotipado, o evangelho equivocado. Primeiro, dízimos e ofertas como moeda de troca. Essa é a base. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia tem sido desvirtuado e distorcido, que é o que nós acabamos de falar. O que é uma doutrina genuinamente bíblica tem se transformado numa prática de barganha. Vamos ver isso em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Abra aí a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil. Você pode adquirir ali na CPAD, a livraria e editora do povo de Deus. 2 Pedro 2 e 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então veja aí, pessoas, falsos discípulos, falsos apóstolos, farão do evangelho, farão das pessoas uma espécie de negócio, tá?
E aí ele continua aqui. Técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar os incautos e mais pobres, as pessoas mais simples, as pessoas desprevenidas. Vale de tudo. E o que é pior, tudo em nome de Deus e em nome da fé. Olha a deturpação de uma doutrina bíblica. Através das mídias, pessoas são abordadas a toda hora com mais pedidos e apelos por dinheiro, e de maneira exagerada, inclusive. A promessa é sempre a mesma. Dê tudo que você tem para receber em troca muito mais daquilo que você ofertou. Então aqui está o cerne da barganha. Nesse jogo de troca vale até mesmo colocar Deus contra a parede. Isso aqui é o cerne da famigerada teologia da prosperidade. Deus é obrigado a te atender. Isso de acordo com esse evangelho deturpado. Eles alegam que se Deus não der o que alguém negociou com ele, então deixa de ser Deus. É a velha técnica da famigerada, conforme eu já acabei de mencionar, teologia da prosperidade. É o vale tudo por dinheiro. Tá? Então esse é o evangelho distorcido, é a doutrina da mordomia cristã distorcida. Vamos ao segundo item, dízimos e ofertas como práticas legalistas, que envolve o Antigo Testamento, que envolve a religião judaica, que envolve a Torá. Ele diz, outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. E o que significa isso? Quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório. Então, a pessoa que é dizimista, que é ofertante, ela passa a ter mérito. Ela passa, digamos assim, a ter preferência da parte de Deus. É isso que ele está querendo dizer. Essas práticas, então, tornam-se fatores fundamentais para a salvação. Então, eles atrelam a salvação a dar dinheiro nessas instituições. Se você não der dízimo e oferta, você não tem direito à salvação. Veja que coisa absurda, né? Quando elas são consideradas meritórias, essas práticas, a salvação deixa de ser pela graça para se tornar pelas obras. Então, muitas pessoas dão dízimo e oferta para conquistar a salvação. E a salvação, a Bíblia diz que ela é pela graça. É de graça. Para nós é de graça. Mas Jesus pagou um alto preço, que é a lição que nós estudamos sobre a banalização da graça. Se você perdeu essa aula, entra aí na playlist e vai olhar o que é a salvação pela graça, que ficou também banalizado. E aqui a mesma coisa. Eles atrelam dizimar e ofertar com salvação. Evidentemente que essa é uma distorção da verdade, da verdadeira mordomia cristã. Vamos dar uma olhada em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao 4. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Eu vou ler na Bíblia Almeida Atualizada, uma Bíblia maravilhosa que você também encontra lá na CPAD ou nas melhores livrarias evangélicas. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus, que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Eles nem tinham, mas eles ofertaram mesmo assim.
porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, de acordo com o que eles tinham, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. Ninguém obrigou eles a contribuírem, as igrejas da Macedônia. Eles fizeram de maneira voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Eles imploraram porque eles também queriam contribuir para ajudar os pobres de Jerusalém, da Judéia. Tá? Então, a mordomia cristã ela é voluntária, ela é por gratidão. Somos aceitos diante de Deus por causa do sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Foi um presente de Deus para a humanidade. Em outras palavras, a salvação não é pelas obras, mas é pela graça. Romanos, capítulo 3. Romanos 3, vira a página aí. Eu ainda estou na Bíblia Nova Almeida atualizada. Romanos 3 e o versículo 28, que diz assim: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei, independente das obrigatoriedades da lei. É pela fé que nós somos salvos. Então, a entrega dos dízimos e das ofertas não é barganha com Deus, nem prática legalista. Não é. Vamos ao tópico 2. A doutrina bíblica do dízimo sob ataque. O que é atacado nessa doutrina? O dízimo era uma prática da lei, inicialmente. Vamos ver. Muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam, aqueles tendenciosos, e praticam sobre o dízimo para se eximirem desse dever cristão. Então nós entendemos que dizimar é um dever de todo cristão. A alegação mais comum, dentre muitas outras que existem, é que a prática do dízimo era um preceito mosaico, fazia parte da lei que Deus dera a Moisés. Nesse caso, por viver na nova aliança, o cristão estaria desobrigado de praticar. Então, os tendenciosos usam isso aqui para desobrigar os crentes do Novo Testamento de praticar. Como vimos na leitura em classe, a prática do dízimo antecede a lei de Moisés. Está lá o Gênesis 14, do 17 ao 20, quando fala do dízimo de Abraão, é antes da lei, 400 anos antes da lei ser dada a Moisés. Abraão deu o dízimo de tudo o que tinha, centenas de anos antes da lei. Portanto, a desculpa de que não se devolve o dízimo, porque é uma prática limitada à lei de Moisés, não se sustenta. Na verdade, há uma justificativa muito mais plausível para quem se exime ou se nega a devolver o seu dízimo. Isso significa o amor ao dinheiro. Vamos ver aí 1 Timóteo 6 e 10. Olha qual é a motivação de quem não dá, de quem não devolve, de quem não entrega o seu dízimo na sua congregação. 1 Timóteo 6 e 10, ele diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Por causa do amor ao dinheiro, muitos deixam a igreja, muitos perdem a sua salvação, tá? Geralmente as pessoas que criam obstáculos ou desculpas para entregar seus dízimos, quando esse é um ensinamento oficial
de sua igreja. Assim eles agem por conta de terem sido más discípulas ou porque são extremamente apegadas aos bens materiais. Em outras palavras, são pessoas presas pela avareza. Hebreus 13:5, se você for um pouquinho para frente, na sua Nova Almeida atualizada, diz assim, Hebreus, capítulo 13, Nova Almeida atualizada, 13:5, que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que você tem, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Tá? São pessoas, aquele que não dizima, que não oferta, são pessoas avarentas. Nós devemos tomar cuidado com esse pecado, com essa obra da carne chamada avareza. O dízimo, um outro item que eles colocam como contribuição imposta. Eles alegam que o dízimo é uma contribuição imposta. Há também aqueles que dizem que não devolvem seus dízimos hoje, porque consideram essa uma prática imposta e não a contribuição voluntária. É isso que eles alegam. De acordo com aqueles que assim pensam, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Então eles dizem que no Novo Testamento não se fala de dízimo. Dessa forma eles entendem que um fiel deve ofertar quando quer, onde quiser e com o valor que achar mais conveniente. É isso que eles alegam, essa deturpação do ensinamento dessa doutrina. Essa parece ser uma tese bastante piedosa. Até parece interessante isso daqui. Contudo, não resiste nem mesmo a um único princípio revelado nas Escrituras sobre o lugar das ofertas no culto cristão. Então, isso aqui está completamente desalinhado com a palavra de Deus. Quando Paulo lembrou a igreja de Corinto que era dever desta cuidar do sustento dos obreiros, ele recorreu ao princípio do dízimo levítico. Ele pegou a lei para mostrar para a igreja do Novo Testamento como deveria ser feito o dízimo. Ele diz assim, na Nova Almeida atualizada, 1 Coríntios 9:13, vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Então, tudo que era levado ao templo, lá na lei, de acordo com a lei, uma parte era destinada, a tribo de Levi era destinado ao sacerdócio, tá? Ao sacerdócio. Então, evidentemente, o apóstolo Paulo estava falando do sacerdócio levítico, da época da lei, da época do templo. Se esse não era um princípio válido na nova aliança, por que então Paulo o usou? Se esse princípio lá do templo, dos sacerdócios, do sistema levítico não era funcional para a nova aliança, então por que Paulo iria usá-lo? Como viveria hoje um obreiro que fosse mantido por um crente que esporadicamente devolvesse seus dízimos e ofertas? Então, como se manteria o missionário? Como se manteria a família dos missionários? Como se manteria os templos abertos? Como se pagaria as contas de água, de luz? Como se manteria os obreiros que trabalham 24 horas, à disposição do reino de Deus? Se as pessoas dessem o dízimo e as ofertas quando elas quisessem e quanto elas quisessem dar. Não faz sentido. Então, no número 2 aí, o resumo,
o ataque contra a doutrina bíblica do dízimo muitas vezes esconde o pecado da avareza. Muitas vezes a pessoa não dá porque ela é apegada ao dinheiro e ela não tem amor pela obra de Deus e ela não tem gratidão no seu coração. Então vamos ver agora a doutrina bíblica da mordomia cristã de acordo com a palavra. Vamos alinhar esse conceito. Primeiro, Deus, o Criador e provedor. O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador e o provedor de tudo. Salmo 24:1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então o mundo pertence a Deus, ele criou e ele que cuida. Segundo, Atos 17:24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, ele é o dono de tudo. Tudo que existe no mundo, incluindo todas as suas riquezas, foi criado por Deus. Então, tudo que há no mundo, todas as riquezas, foram criadas por Deus. Tudo de bom que existe provém dele. Deus, ele é bom. É Deus, portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza que, porventura, o homem venha possuir. Então, tudo é de Deus. Tudo que eu tenho é de Deus. Tudo que você tem é de Deus. Todas as riquezas que alguém possa ter pertence a Deus. Tá? Esse princípio, então, é claramente ensinado por Moisés. Olha o que ele diz em Deuteronômio 8:18, na Nova Almeida atualizada. Lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas. Está falando, é Deus que dá saúde, que dá força para a gente trabalhar, para a gente conquistar, para a gente adquirir bens e riquezas. É Deus que faz isso. Assim, o sábio Salomão, em Provérbios, diz: a bênção do Senhor é que enriquece. Quando tudo aquilo que nós temos, nós entendemos que vem de Deus, nós somos mais felizes. Nós recebemos, da parte de Deus enriquecimento na alma e no espírito também. A bênção que vem de Deus, ela nos faz bem. Tá? E aí ele diz, ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como a fonte provedora de tudo. Tudo que nós temos, tudo que existe nos céus e na terra, pertence a Deus. Quando a gente dizima e oferta, nós estamos reconhecendo que Deus é dono de tudo. E nós estamos sendo agradecidos. Agradecidos. Ah, mas Deus precisa do nosso dinheiro? É óbvio que não. Mas a obra de Deus precisa. Então, a obra missionária, os missionários, as famílias, os pobres e necessitados, eles precisam ser atendidos. E é com dinheiro que isso é feito. É com os dízimos e com as nossas ofertas que isso é feito. Tá? Número 2. O homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. O que significa isso? Outro princípio igualmente importante, no que concerne a mordomia cristã, está no fato do homem ser despenseiro das coisas que Deus criou. Vamos ver o que significa. Esse fato aparece já no início da criação, quando Deus criou o jardim e pôs o homem para cuidar dele. Gênesis 2:15. Primeiro livro da Bíblia. Abra sua Bíblia, a Nova Almeida atualizada. Gênesis 2:15 está escrito assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Então o homem já recebeu a tarefa de cuidar do jardim, de administrar o jardim. Então, para se compreender a mordomia bíblica,
faz-se necessário saber que nós somos despenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. Então, a sua esposa foi Deus que te deu, seus filhos, sua família, sua casa, seu dinheiro, tudo que você tem pertence a Deus. Esse é o conceito verdadeiro, esse é o conceito bíblico. Então, foi Deus quem deu. Então, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata desse assunto na esfera ministerial. Ele diz que os homens, 1 Coríntios 4:1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Cristo. Que a sociedade, que os homens na terra nos considerem como despenseiros, como ministros de Cristo. Somos despenseiros, não somos donos. Tá? Nós somos despenseiros, nós cuidamos, pertence a Deus. Quando usamos esse princípio para todas as áreas da nossa vida, de nossas vidas, experimentamos o cuidado e o zelo de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo advertiu que aí ele coloca entre aspas, injustos não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6:9. Os injustos. O que são os injustos? Ele põe na lista como sendo injustos. Quem são os injustos? Imorais, idólatras, bêbados, ladrões, adúlteros, efeminados, homossexuais e avarentos. Aqueles apegados ao dinheiro, aqueles que não se dispõem a dizimar e ofertar no reino de Deus. São os chamados avarentos, são os injustos. A avareza também é um pecado gravíssimo. Ele está na lista dos pecados que levam a pessoa para o inferno. O avarento será excluído do céu. A pessoa apegada ao dinheiro, né? A pessoa que tem o seu coração amante do dinheiro, ela será excluída do céu. O apóstolo então advertiu a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós já lemos 1 Timóteo 6:10. O amor ao dinheiro, o Deus como o ídolo da pessoa, o dinheiro como um ídolo da pessoa, como um Deus da pessoa. Essa pessoa está a caminho do inferno. Temos que tomar muito cuidado. A doutrina bíblica, então, da mordomia cristã está fundamentada em Deus como provedor, como criador de todas as coisas, e o homem como o seu despenseiro, como o seu cuidador. Essa é a fundamentação bíblica de dizimar e de ofertar e de cuidar daquilo que Deus nos confiou. Na conclusão, então, vimos que a doutrina da mordomia, nós vimos essa doutrina no contexto bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vimos que essa doutrina da mordomia, ela é bíblica, ela está embasada na palavra de Deus e, como tal, ela deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro, então, desse contexto, né, nós vimos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos imutáveis, tá? Do Gênesis a Apocalipse, e como tal deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar, portanto, o dízimo e ofertar na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. Então, dizimar e ofertar não deve ser um fardo para mim e para você. Deve ser entendido como um privilégio, quando eu posso entregar, devolver para Deus uma parte daquilo que Deus nos deu. Um abraço apertado para você. Deixa aqui embaixo o seu gostei. Não se esqueça
desse dedinho, desse like, porque o YouTube entende que esta matéria é relevante e o YouTube então vai divulgar para um maior número de pessoas, mas você tem que deixar o seu gostei. Agora, se você não gostou, amém, Deus te abençoe, mas compartilhe mesmo assim com seus amigos, com seus inimigos, com a sua família, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Um abraço, a paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.